Olá, boa noite a todos. Me ouvem bem? Me ouvem? Muito bem, boa noite a todos, mais uma vez. Se me ouvem bem, ou pelo menos se ninguém disse ao contrário, imagino que todos me ouçam ou estão me ouvindo muito bem. Portanto, vamos dar início ao nosso estudo de civil, mais precisamente falando das obrigações e mais ainda particularizadamente, ou seja, neste momento, continuando o assunto relativo à extinção das obrigações ou modos através dos quais as obrigações deixam de estarem presentes no cenário jurídico, não é? Elas então se extinguem em razão da ocorrência. Professor, Oi. Antes do senhor começar, Pois não. eu precisava de tirar uma dúvida com o senhor, porque é o seguinte, meu nome é Eurípedes, né? Pois não, Eurípides. Oi. A minha prova, eu entreguei a prova, professor. Inclusive o portal, ele me deu como se tivesse recebido no tempo hábil. Sim, mas... Inclusive lá no dia, eu estava com dificuldade, até chamei o meu colega Robson para ele me tentar ajudar. Sim. E aí apareceu para mim e para ele lá que estava, a prova tinha sido postada. Mas aí parece que não apareceu para o senhor, né? Não, a postagem é feita na notícia. Eu, quando recebo aqui, eu posso te mandar para tirar a dúvida. Neste exato momento não, mas posteriormente posso te mandar uma foto da tela que aparece para mim aqui, para você ter uma ideia. Não sei o seu caso específico agora, mas acabei de responder para uma acadêmica do 5º semestre que com o mesmo problema, ou problema com o mesmo teor seu, alegando que para ela aparece entregue, e para mim aparece aqui na tela, que é a mesma plataforma, a mesma coisa, não é? Evidentemente, aparece sem anexo, não é? Ou sem trabalho anexado. E aí eu não tenho como fazer. Ou ela consegue, ou vocês conseguem no TI da faculdade uma prova retroativa, porque tem que ser naquela data, evidentemente, a comprovação da entrega em termos de conteúdo, ou eu não tenho como resolver de uma outra forma. Aí só mesmo através da segunda chamada, né? Mas para tirar as dúvidas ou parar, isso não custa absolutamente nada, né, o senhor depois pode... Aqui na própria plataforma eu tenho comunicação com o senhor via e-mail, não é isso? E eu te mando uma foto da tela, sem problema nenhum, ok? Tá bom, professor. É o que eu posso fazer de momento. Agora, se existir uma outra, eu desconheço, mas se existir uma outra, se a faculdade, por exemplo, der uma outra solução, ou se o TI da faculdade der uma outra solução, nós vamos estudar, vamos resolver esse problema. Caso contrário, acho que é melhor fazer. Eu até já falei com o professor. Eu vou mandar para o senhor de qualquer forma. Eu vou te mandar a tela para o senhor ter uma ideia precisa do que acontece, de como aparece para mim aqui. Tá, porque assim, com relação ao tempo, estava ainda, tempo hábil, com uns 30 minutos ainda para poder encerrar, né? Esse controle aparece para mim, esse controle aparece. Não é a falta não é a entrega. Quando não se entrega, ele me dá uma mensagem de que não entendi agora, professor. O senhor não recebeu o conteúdo.
Isso, exatamente. Eu tenho o seu nome no portal, eu tenho a hora que o senhor, eu vou falar em tese porque eu não recebi, mas em tese o senhor postou, e eu acredito que tenha efetivamente feito, né? E aí aparece assim, entregue no prazo, entregue, e do lado esquerdo aparece sem anexo, sem postagem de anexo, né? Então, Não, aí tá eu bom. não tenho como instrumentalizar, não tenho como dar conteúdo à correção que nós fazemos, né? Porque essa correção é um documento que fica arquivado comigo aqui um tempo. Não é para eternamente, mas um tempo arquivado comigo, e é documento da faculdade, então, né? E eu não tenho esse documento, esse conteúdo eu não tenho. Tá bom, professor. E deixa eu Tá falar, a bom? professora Ossana já deu Sim. ok, né? Já deferiu para a segunda chamada, né? Já recebi isso, eu já E o recebi o senhor, e o senhor já deferimento. tem a data que o senhor Eu vai fazer essa ainda não segunda tenho, eu chamada? estou fazendo. Normalmente eu faço da seguinte maneira, não sei se é a melhor ou se não é, mas eu aguardo pelo menos umas 2 semanas após a realização e publicação das notas, para que não só o senhor, como os alunos que tiveram algum tipo de problema, eles possam requerer e obter o deferimento. E assim que eles obtenham o deferimento, um prazo de 2 semanas aproximadamente, eu designo a data. Tá bom, tá. Mas, evidentemente, vai ser da seguinte forma: quando chegar no momento propício, umas semanas antes, eu aqui mesmo digo aos senhores: olha, aqueles alunos que requeriram, tiveram autorização para fazer segunda chamada, nós a realizaríamos na semana próxima vindoura, tá certo? Não? É no mesmo dia da aula, para não ter sacrifício, da mesma forma que fizemos anteriormente, ou seja, o conteúdo vai por postagem, a hora, dia, enfim, tudo designado da mesma forma que foi feito da primeira vez, ok? Ok, professor. Tá bom. Tá bom, então. Obrigado. Por nada, né? Muito bem. Ok, obrigado, Eurípides, pelo endereço eletrônico que você me mandou, já está. Eu vou deixar aqui marcado, ok? Registrado, eu quero dizer, na verdade. Então, só um segundinho, por favor, eu vou aproveitar e deixar eles tocar em termos para não correr o risco de máquinas são máquinas, vez por outra elas nos traem. Professor, boa noite. Boa noite. É a Gisele, representante. Olá, Gisele. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Vamos aí. Seguindo em frente. Pois não. Que bom. Eu queria perguntar para o senhor se teria um meio de contato com o senhor como representante, porque eu até precisei enviar alguma mensagem para o senhor de algum aluno, né, em relação à nota, e eu não sei se a doutora está autorizada a passar ou não, mas eu pedi, ela não me retornou, então achei melhor falar diretamente com o senhor. Como é que nós poderíamos fazer? A senhora, na plataforma aparece o seu endereço eletrônico? Sim, eu posso passar o meu e-mail e o senhor envia o contato por lá. Eu te mando uma chamada por lá, porque senão acontece o seguinte fenômeno, chove de e-mails para todo lado, e eu não tenho como responder individualmente a cada um, não tem uma assistência nesse sentido, né? Então, é só por essa razão. No caso, o senhor tem acesso ao Zap? Você responde por Zap? Sim. Ah, tá. Então, para mim foi melhor, porque eu não sou de incomodar professor nenhum, só se for em último caso. O Zap, sendo só por intermédio da senhora, me facilita muito a vida, porque senão eu não consigo me livrar ou dar conta, né? Isso. Mas sendo só com a senhora, não há problema nenhum. Não, perfeito. Eu não divulgo contato para ninguém, de nenhum. Ok. Então, você faz o seguinte, a senhora
Como é que nós faríamos, então? Porque se eu der no ar agora, vai ficar público o negócio. Como é que a gente faz? Pode enviar nesse e-mail aí, que eu acabei de postar. Pois não. Então, eu mando nesse e-mail para a senhora, assim que nós terminarmos, encerrarmos, eu mando para a senhora. Perfeito? Tá ótimo, professor. Combinado? Obrigado. São muitas as dúvidas de notas aí, porque nós corrigimos a prova, passamos, vocês foram relativamente bem, entendeu? Porque eles me perguntam alguma coisa e eles querem, tipo, me mandar uma mensagem para eu direcionar a você, mas não tinha. Então, fiquei sem me comunicar. Tá ok, então. Tá bom? Obrigada, professor, pela atenção. Então, é GMO Cristal, né? Isso. GMO Cristal. Eu tô só aqui passando isso, fazendo uma agenda aqui, senão não vai. Ok. hotmail.com, perfeito. Gisele. Okay. Perfeito. Vamos fazer assim, então. Eu te mando nesse e-mail o contato do Zap, ok? Tá bom, professor. Alô? Obrigada. Assim que eu receber, eu dou um oi para você. Me ouve, Gisele? Tá me ouvindo, né? Você me ouve? Tá travando um pouquinho. É? E esse problema de travamento aí é uma outra coisa que a gente não consegue, quer dizer, não é sempre que acontece, a gente não consegue livrar, inclusive com fone de ouvido, microfone já acoplado, para evitar ou para tentar evitar isso, mas parece-me que de vez em quando a transmissão nos trai, não é? Isso. Desde que o senhor entrou, que está dando umas travadinhas aí. Umas travadinhas, né? Deixa eu fazer aqui mais uma tentativa, vamos ver se... Porque eu vou começar, vou continuar, né, com um assunto, então seria melhor que melhorou aí, ou parou de travar, alguma coisa nesse sentido, eu continuo insistindo nisso. Alô? Tudo bem. Espero que tenha melhorado a transmissão, tenha travamentos, e vamos, então, concluir o assunto que havíamos... olha, eu estou quem que falou da minha net? Eu estou na net... fixa, não tem como, então, por cabo e tudo mais, então não sei. Muito bem. Deixa eu ver aqui uma coisa. O sinal está ótimo, então, bom. Muito bem. Então, como eu falei, já umas 2 ou 3 vezes seguidamente aqui, vamos continuar com a matéria que havíamos iniciado antes da nossa avaliação. E antes da nossa avaliação, nós estávamos falando a respeito dos modos, não é, de extinção das obrigações, dos modos excepcionais, aqueles modos que não são comuns, que não acontecem a todo tempo, não acontecem com frequência, são meios, são modos, são formas através dos quais a relação jurídica obrigacional chega ao seu fim, se extingue, não é? Tem, então, a relação jurídica obrigacional sai do cenário jurídico de uma forma, por uma razão, numa circunstância não comum. A comum é cumprir a obrigação da forma como ela foi ajustada no tempo, na época, enfim, da maneira como ela foi tratada. Afora isto, né, nós temos os modos excepcionais, circunstâncias outras, situações outras, que fazem com que a obrigação resulte extinta, mas de modo diverso, de modo diferente daquele em que foi inicialmente tratado. Então, nós temos aí, já falamos vários meios, vários modos para os senhores, e a última modalidade, o último modo, a última forma que tratamos foi exatamente a
novação que é, então, a credor e devedor se juntarem, né, se reunirem e estabelecerem uma nova obrigação nova, criada a partir daquele momento, em substituição àquela obrigação antes existente, né? Então, por isso tem este nome, novação. Não é, obviamente, separado, os senhores podem verificar na lei civil, é uma palavra só, novação, da maneira que se fala, se escreve. Não há por que escrever nova ação, porque não é nova ação, e sim é uma novação. É um ato, então, de gerar, de criar, de estabelecer uma nova obrigação, evidentemente, que passará a existir a partir do momento que a inovação se opera, e aquela obrigação que existia anteriormente é substituída por esta nova obrigação. Então, este foi o último assunto antes da avaliação, né? Este foi o assunto que nós tratávamos antes desta interrupção para a realização aí das avaliações, não é? E a última coisa que falamos, pelo menos pela minha marcação aqui, era que a novação, né, é uma relação jurídica obrigacional nova, né, criada entre credor e devedor para substituir uma relação jurídica obrigacional anteriormente existente, que se extingue. Portanto, fica aqui a chamada de atenção no bom sentido para que, se porventura, se por um acaso, né, naquela obrigação que se pretende substituir, se nela existia um garantidor, não é, um terceiro que emprestava uma garantia ao devedor de que, e obviamente também favorável ao credor, de que se porventura o devedor não pagasse a dívida, este garantidor o faria. Então é evidente que, se credor e devedor se juntarem para criar uma obrigação nova, extinguindo, por consequência, a antes existente, se aquela que existia era garantida, então é preciso convocar o garantidor para participar da obrigação nova criada, porque aquela antiga se extinguirá, e se ela se extinguir sem a manutenção da garantia, a obrigação perderá, evidentemente, a garantia, não é? Vamos dar como exemplo, ou usar como exemplo, né, o fiador. Então, o credor e o devedor se reúnem para criar uma obrigação nova. A obrigação antes existente tinha um fiador, eles não convocam o fiador para participar da criação da nova obrigação, e qual será o resultado? Desastroso. E desastroso por quê? Porque aquela obrigação antes existente, que tinha um garantidor, que era o fiador, se extinguirá, deixará de existir, né? Chegará ao fim. E, evidentemente, a nova obrigação é estabelecida, tratada, ajustada para substituir aquela que antes existia, se o fiador não participar, se o fiador não comparecer e anuir a sua concordância e participar dessa tratativa, ele não é ou não será mais fiador. Portanto, a obrigação perderá a garantia que antes ela, ou a que antecedia, ela tinha. Então, é preciso, evidentemente, que nós nos acerquemos de cuidados quando essa situação é tratada, principalmente na condição de profissional, principalmente na condição de consultor, enfim, de assessor aí no que diz respeito a esta tratativa, para impedir que haja ou tenha o credor prejuízo e tenha ele, a partir de então, uma obrigação sem a garantia que ele até então tinha, ou que ele tinha naquela obrigação anterior, e que ele, juntamente com o devedor, resolveram
modificar, resolveram criar uma nova em substituição e assim sucessivamente. Então, isso é deveras importante, esta informação, né? E já falei a respeito desse assunto em outra oportunidade, e é muito comum as pessoas questionarem da seguinte forma: mas se for uma obrigação de pequeno valor, né, não existe diferenciação em direito em termos de valor. Né? Um valor maior não representa um direito maior. Um valor menor não representa, por sua vez, também um direito menor. Ou seja, o direito é um só, não importa o valor. Então, é evidente que amanhã depois nós podemos até pensar de maneira, digamos, em termos de valor, mas dizer, olha, aqui não há problema nenhum em não ter participado do fiador, porque a obrigação é de pequena monta, não há problema nenhum. Mas se for uma obrigação de grande monta, por exemplo, uma grande dívida, não é? E você seja, ou nós sejamos aí, digamos, assessores ou consultores, advogados aí do credor, e deixamos, na verdade, que ele proceda de uma forma que ele tenha prejuízo, quer dizer, a garantia que ele tinha, nós não o instruímos a observar todos os princípios para a sua manutenção, ele está tratando uma novação, esta novação efetivamente vai produzir a extinção da obrigação existente e cria uma nova, e obviamente esta nova obrigação criada a partir de então não terá a garantia do fiador, não terá, portanto, um garantidor no que diz respeito a substituir ou, na verdade, assumir a obrigação do devedor quando este não o fizer. Isso é extremamente importante para o trato obrigacional, esta questão da garantia, não é? Então, temos aí esse aspecto da garantia. Depois, uma outra coisa que nós precisamos deixar claro e precisamos lembrar sempre é que se a obrigação anterior era uma obrigação anulável, não nula, anulável, passível de anulação, quando se cria uma obrigação nova, ela confirma aquela anulável, portanto, aquela obrigação que era anulável deixa de existir, e esta nova obrigação, em substituição àquela, ratifica a anterior e, obviamente, extingue, né? Faz com que o princípio da anulabilidade desapareça, simplesmente deixe de existir, né? Então, diz a lei civil neste sentido: salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. As extintas, por razões óbvias, não existe mais, né? Então, se eu tiver criando uma obrigação nova, a anterior já está extinta e ela não vai sofrer de novo, né, o efeito da extinção, então a obrigação que estamos tratando é nova, não é em substituição à anterior, né? E nulas, todo negócio jurídico nulo, não é? Não é passível de convalidação, não é passível, portanto, de validação, por mais boa vontade que as partes tenham, a própria lei civil impede que isso aconteça, né? Os atos nulos nascem nulos, continuam nulos, permanecem nulos, o efeito do tempo não atinge os atos nulos, portanto, a nulidade é imprescritível, né? Então, nós temos aí todos esses princípios a serem aplicados à novação. Então, agora, com isto, nós temos encerrado mais um dos modos excepcionais de extinção das obrigações. Portanto, as obrigações se extinguem de modo convencional através do cumprimento da obrigação, de modo excepcional pelos meios que vamos
com o passar do tempo, elencando para os senhores. Nós estamos, então, falando da novação e vamos, na sequência, né, encaminhar, a nossa conversa agora vai para a compensação, uma outra forma excepcional através do qual as obrigações se extinguem, né? É claro e evidente que a compensação, né, ela tem regras fundamentais para que ela possa se materializar, para que ela possa acontecer, para que ela possa efetivamente, né, se materializar. Então, nós temos aqui, e nós vamos tratar, evidentemente, deste assunto, né, a respeito da compensação, quando é que efetivamente ela tem lugar, quando ela pode ser materializada, quando ela pode ser aplicada, em que circunstâncias ela pode ser, né, quais são os tipos, e assim sucessivamente. Então, num primeiro momento, os senhores terão um pouquinho de paciência com a conversa, porque existem algumas informações pertinentes à compensação que não estão claramente previstas na lei civil, não é? A lei civil não detalha essas informações, mas nós precisamos, evidentemente, passar aos senhores essas informações, né? Primeira informação, eu já disse, repito, e mais uma vez vamos aí ratificar, né? A compensação é o modo através do qual a obrigação se extingue de maneira excepcional. Portanto, é um modo excepcional de extinguir as obrigações. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que não são todas as obrigações, ou não em todos os casos de extinção das obrigações que eu possa aplicar a compensação, porque ela tem regras próprias. E diria os senhores, quais são elas? Veremos na sequência cada uma delas, né? Primeira informação que nós não encontramos de maneira clara na lei, não está previsto no artigo, encontramos em alguma doutrina, em outras não, é o princípio fundamental, né? A característica que permite, ou seja, o fundamento que permite a utilização da compensação. Em primeiro lugar, nós temos a seguinte situação: compensação é o modo de extinção das obrigações nas quais ou em que existam ou combinem os seguintes requisitos. Primeiro, né, há de haver obrigatoriamente entre credor e devedor, né, a reciprocidade de crédito e débito, ou seja, ao mesmo tempo que o credor é credor do devedor, né, ele é devedor do seu próprio devedor. Então, eu tenho o quê? Uma reciprocidade. O credor é credor do devedor, o devedor deve ao credor, mas ao mesmo tempo que o devedor deve ao credor, ele é credor do seu próprio credor. Temos uma reciprocidade de débito e crédito. E o senhor diz, essa é uma situação extremamente difícil de acontecer, não é? E plagiando, né, o linguajar mais contemporâneo, o pior é que não é, né? Acontece com relativa frequência, né? Ou pode acontecer com relativa frequência, né? Por quê? Porque da mesma forma que uma pessoa é credora porque estabeleceu uma relação creditícia em relação a alguém, né, ela não está só no universo. Da mesma forma que ela é credora de alguém, ela é devedora de outras pessoas. E ao ser devedora de outra pessoa, ou de uma outra pessoa, não impede, não tem como impedir que essa pessoa a qual ela deve possa também, por coincidência, ser credora do seu próprio devedor ou devedor do próprio devedor daquele credor. Então, parece uma conversa meia de louco, mas basicamente é da seguinte maneira. Vamos pegar um exemplo em que a gente consegue detectar, né, ou consegue perceber essa situação. Vamos imaginar o seguinte: o A emprestou para B uma certa importância em dinheiro. Até aí,
Não parece ser absolutamente nada, uma coisa fora do contexto. Alguém emprestou um certo dinheiro para o outro ali, amigos, conhecidos, enfim, o que importa, não há, digamos, alteração desse particular. Então, A emprestou a B uma certa importância em dinheiro. Ótimo. Então, neste caso, B é devedor de A, porque ele é obrigado, em algum momento, a devolver o dinheiro que tomou por empréstimo, um contrato de mútuo, ok? Da mesma maneira que A é credor de B, neste caso aqui do exemplo, o A, digamos, deve a C uma certa importância em dinheiro. C, por sua vez, né, fecha o círculo aqui, porque ele é, digamos, devedor de B, por exemplo. Então, ele pega aquele crédito que é de A em relação a ele e paga a sua dívida a B, entregando a ele, digamos, um cheque, uma nota promissória, uma declaração de dívida, qualquer coisa nesse sentido. Resultado, né? Nós temos aí uma relação em que, ao mesmo tempo que o A é credor de B, B, ao receber aquela dívida, né, que é devida por A, que foi dada a C, mas C transferiu, né, esse crédito, transferiu o recebimento para B, B se tornou o quê? Credor de A, ao mesmo tempo que é seu devedor. Então, nós temos o quê? Uma reciprocidade de crédito e débito entre as duas pessoas. Um outro aspecto fundamental, não é? Outro aspecto fundamental, as obrigações têm a mesma natureza, é dinheiro, dinheiro. Quer dizer, coisa fungível, né, classificável todas da mesma forma, então os débitos, as obrigações têm a mesma natureza. Se ela tem a mesma natureza, né, e cumpre-se aqui, né, o segundo requisito para que possa haver compensação. Primeiro, é haver reciprocidade de créditos e débitos. Segundo aspecto, né, as dívidas serem da mesma natureza, né? Terceiro requisito, ambas devem estar vencidas. Não vencida uma, vencida a outra, então só são compensáveis as dívidas vencidas. Quarto requisito, somente são compensáveis as dívidas líquidas e certas. O que é uma dívida líquida e o que é uma dívida certa? E, ao final, o que é uma dívida líquida e certa? É uma dívida que se sabe precisamente o que é que se deve, que tipo de coisa é, tá certo? E o seu montante, o seu total, o seu valor. Né? Então, a partir do momento que você, ou que se exista, melhor dizendo, que exista a ideia precisamente do que é que se deve, né? E quanto se deve, nós cumprimos mais um requisito necessário e indispensável para que se possa invocar, para que se possa, né, materializar ou exercer, né, ou ainda, digamos, ser realizada a compensação. Então, primeiras informações nesse sentido, requisitos necessários para viabilizar, para ser possível. É preciso preencher esses requisitos, então. No entanto, é preciso que nós tenhamos em mente que existem duas formas de se realizar a compensação. Cumprindo todos esses requisitos, não é a compensação algo voluntário. Se eu quiser, eu faço, se eu não quiser, eu não faço. Não. Se os requisitos estão preenchidos, a compensação é compulsória, a compensação é obrigatória, independe da vontade das partes, independe da vontade dos credores e devedores recíprocos. O que determina a sua possibilidade, a sua existência, é exatamente o quê? A lei civil. Portanto, esta compensação se chama compensação legal.
compensação legal, ou seja, compensação cujo fundamento é previsto em lei. Então, se amanhã ou depois, digamos, o credor dizer, não, eu sei que aqui há possibilidade de compensação, mas eu não quero que compense, né? Ou o devedor dizer isto, não é? Isto não tem pertinência, isto não tem procedência, isto não se aplica. Por quê? Porque, evidentemente, não é? E a compensação será determinada, e ela será determinada judicialmente, quer queira, quer não queira, a parte, não é, que está obrigada a realizar. Né? Então, nós temos aqui uma situação, no mínimo, curiosa. A compensação é direito civil, é direito material, é direito substantivo, não é? Tá certo? É direito privado. O direito privado normalmente está sujeito à vontade, mas no caso da compensação, não. Preencher os requisitos, vai haver compensação, né? Até porque seria totalmente ilógico exigir que alguém pagasse a outrem e, ao mesmo tempo, recebesse desse outrem a mesma coisa. Quer dizer, é o tipo do comportamento inócuo. Quer dizer, A deve a B 10 mil, né? E tem para receber de B 5 mil. Então, ele teria que receber, né, o dinheiro, os 5, e depois pagar 10? Não, simplesmente pega o 10, tira 5 e se paga a dívida, o que sobrou, aquele que tem uma sobra maior, que pague o outro, né? Só a diferença e não ter que pagar integralmente. Quer dizer, seria um exercício totalmente estranho, obrigar, né? Muito bem, diriam os senhores. Então, como eu estava dizendo, é de direito civil o princípio fundamental da compensação, mas ela se opera normalmente, comumente, né, compulsoriamente no processo, no direito processual civil. Como assim, diriam os senhores? Então, vamos lá. No exemplo, eu já disse que o A é credor de B, da importância, digamos, aí de 10 mil reais. E, ao mesmo tempo, B é credor de A de 5 mil reais, né? Então, o A resolveu cobrar do B os 10 mil reais do qual ele é credor. B vem a juízo e diz, não, ele está me cobrando 10 mil, mas eu não devo 10 mil a ele, né? Eu devo a ele 5 mil. Por quê? Porque, da mesma forma que eu devo a ele 10 mil, ou inicialmente a obrigação era de 10, acontece que ele é devedor de 5, então dos 10 tirar 5, quanto é que eu devo a ele? 5. E o juiz vai dizer, compensação determinada, pague-se 5 mil, porque é, digamos, uma espécie de conta, de encontro entre os créditos e débitos, uma espécie de balanço, né, na relação jurídica obrigacional. Isto não é para a parte dizer, mas se eu não quiser aqui, não tem, se eu não quiser aqui, é determinação. Vai compensar e vai pagar a diferença. Aquele que tiver em seu favor, né, aí uma diferença, terá o direito em receber, e a determinação judicial é para que o pagamento seja realizado. Essa compensação se chama compensação legal. Compensação legal. Como o direito civil é um direito privado que atende os interesses das pessoas em particular, claro que há interesse da coletividade em que as relações individuais transcorram de maneira amistosa, equilibrada, que não haja conflito, e tudo isto, não é inegável. Mas prevalece a relação de direito privado, direito particular, é o relacionamento estabelecido entre as pessoas, por vontade delas, porque quiseram, né, porque em algum momento tiveram interesse em fazer, e assim sucessivamente, né? Então, se o direito civil é um direito privado, se é um direito que se dirige às pessoas em particular, né, que tem aspecto patrimonial, interessa as pessoas tratarem dos seus próprios negócios, é o que se espera
né, de todos aqueles que são capazes, e que o coletivo é formado pela solução do particular. Então, nós temos aqui uma possibilidade que não está aventada expressamente, não está prevista expressamente na lei civil, mas que é possível por uma questão lógica. Já falamos para os senhores em outras oportunidades que o direito é uma ciência lógica, né? É uma ciência que trata dos relacionamentos interpessoais e que tem toda uma lógica. E dentro desta lógica das relações jurídicas privadas, né? Então nós temos também, evidentemente, nós temos também que levar em consideração, né, aquele direito, não é, que são disponíveis, que as pessoas podem dispor do jeito que acharem melhor, desde que elas não causem prejuízos a outras pessoas, elas podem dispor desse direito da maneira como acharem mais razoável. Então, como nós estamos falando das obrigações, e as das obrigações são direitos pessoais, são direitos disponíveis, são direitos que estão ligados à vontade, à livre disposição das pessoas, então é claro e evidente que não é possível nós negarmos, não é, a existência de uma outra possibilidade, de uma outra modalidade de compensação. Esta não é compulsória, esta é voluntária, esta depende da vontade das partes. Por quê? Porque ela não preenche os requisitos que são necessários, mas por vontade das partes, porque as partes querem, porque as partes têm vontade, porque as partes decidiram que vão compensar dívidas existentes entre elas, que sequer ainda se sabe qual é o montante. Elas estipulam o montante, elas estipulam o valor e ajustam entre si as eventuais diferenças, ou até o total, se for o caso. Imagine a seguinte situação, né? Uma situação hipotética, mas que pode acontecer, né? As coisas estranhas ocorrem, né? Digamos que A e B são vizinhos e, ao mesmo tempo que são vizinhos, têm um certo relacionamento pessoal, né? E, digamos, o A, da mesma forma que no exemplo anterior, emprestou um certo dinheiro ali para o vizinho, eles têm um bom relacionamento, eu já falei, fizeram aí um negócio. Ótimo. Então, o A passou a ser credor de B. O A um vizinho, B outro vizinho. Muito bem. Né? Então, o B é devedor de A é credor de B, essa relação está aí claramente proposta. Né? O valor que A emprestou a B é certo, líquido, tem um valor certo, digamos, R$5.000, pronto, né, para ficar uma coisa. Aí, assim, clara. De repente, um belo dia, né, lá antes mesmo de vencer lá os 5.000, o que acontece, né? O A, que é o credor, ao tirar o seu carro da garagem, né, desavisadamente, né, acidentalmente, claro, sem querer, mas não observa que o carro do vizinho temporariamente está estacionado ali na porta da sua garagem. Como é que ia rebaixar, como não se esperava o carro ali, ele não prestou muita atenção, fez o seguinte, saiu direto da garagem e abalroou o carro do vizinho, estragou toda a lateral do carro, por exemplo. Ora, este é um dano, ele deve ou ele tem a obrigação de consertar lá o carro do vizinho, ainda que ele estivesse em lugar errado, ainda que ele estivesse estacionado de maneira equivocada, isso não legitima a ação de A. Então, A, na verdade, agora tem a obrigação de consertar o carro de B. B, nesse caso, então, se tornou credor de A de uma certa importância que ainda não se sabe qual é, ainda não levaram o automóvel para fazer o reparo, não se tem notícia, não se sabe quanto é, e assim sucessivamente.
E neste vai e não vai, conversa daqui, conversa da colar, a dívida, ou seja, aqueles 5 mil se venceram, né? Chegou lá o vencimento, e aí então o A e B se reúnem e já vão fazer o seguinte, né? Quanto você acha que vai ser necessário para consertar o seu carro? Eu acho que, sei lá, um mecânico falou assim por alto que vai ficar uns 3 mil reais. Você me deve 5, então me dê né, só 2 e está resolvido o nosso problema, né? Ao que B diz, feito, resolvido então o problema, vamos acertar dessa forma, né? Então, o que eles fizeram aqui? Uma compensação? Sim, uma compensação. Mas essa foi obrigatória, compulsória? Não. Por quê? Porque as dívidas, uma é líquida e a outra está por liquidar, está por encontrar qual é o montante efetivamente desta dívida. Mas as partes de comum acordo, por livre e espontânea vontade, resolveram compensar entre si os seus débitos e créditos recíprocos, ainda que um deles não estivesse ainda liquidado. Não cumpre o requisito legal para compensação, mas por vontade das partes isto é possível, porque direito civil é direito privado. Então, se as partes manifestam vontade nesse sentido, não há ninguém que poderá dizer não ser esta compensação possível. Diriam os senhores, e como se chama, qual é o nome que se dá a esta compensação? Esta compensação se chama compensação convencional. Então, nós temos 2 tipos, né, de compensação. A compensação legal, que é quando a lei determina, quando preenche os requisitos e a lei determina que ela ocorra, e a compensação convencional, né, e evidentemente que aí afasta a questão da natureza, os requisitos necessários para a legal, na convencional são deixados ou relegados a segundo plano, elas não são extremamente relevantes para que esta compensação ocorra. Feitas estas considerações, né, então agora os senhores têm uma apresentação mais abrangente a respeito deste modo excepcional de extinção da obrigação. Então, vamos efetivamente agora dela tratar da maneira como a lei se optou em fazê-lo nos artigos 368 até o artigo 380, né? Então, nós temos aí, digamos, todo o elenco de situações e todo o receituário, digamos assim, entre aspas, né, para que a compensação se torne viável, se torne possível, se torne, portanto, passível de ser realizada. E aí nós temos, no artigo 368, o requisito primeiro, né, para que a compensação possa ter lugar, né? Então, diz o artigo 368, se 2 pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as 2 obrigações extinguem-se até onde se compensarem, até onde se equivalerem, até o montante, né, em que elas se encontram, né, ou se encontrarem, melhor dizendo, como diz a lei civil aqui. Poderíamos usar ainda um exemplo que todos os senhores têm notícia, têm ciência, né, que é o sistema financeiro, o sistema bancário, né? Imagine o seguinte, o banco, digamos, Itaú, eles não precisam de propaganda nenhum nem outro, mas vamos só para citar nomes. Então, o Banco Itaú recebe nas suas agências, no dia, digamos aí, recebeu no dia 29/4/2021, digamos, recebeu, né, lá uma importância, tendo como origem os clientes do Banco Bradesco,
vamos imaginar a ordem de 100 milhões de reais no dia 29. Do outro lado, o Bradesco recebeu, né, em valores, né, em reais, dinheiro de clientes do Banco Itaú da ordem, digamos, de 200 milhões de reais. Né? Os senhores não verão, né, na porta do Banco Itaú, digamos assim, uma carreta cheia de dinheiro que foi enviada pelo Bradesco para honrar as obrigações dos seus clientes junto ao Itaú. E não verão uma carreta do Itaú na porta do Bradesco, evidentemente, carregada de moeda por todos os lados para satisfazer as obrigações dos clientes do Itaú e assim sucessivamente. Existe uma Câmara, né, um lugar próprio, chamado Câmara de Compensação, em que, digamos, o Bradesco apresenta, né, os débitos de responsabilidade do Itaú e o Itaú, por sua vez, apresenta os débitos de responsabilidade do Bradesco. E apenas, então, somente a diferença é transferida de um banco para o outro e certamente aquele que tem, né, uma obrigação maior. Então, a obrigação, digamos, aquela parte credora é compensada na devedora e o banco transfere, e hoje em dia não se faz, evidentemente, nenhuma transferência física, a transferência de créditos ou de ativos, ativo financeiro, como se diz normalmente, é realizada escrituralmente, digitalmente, ou seja, não se faz transferência física de moeda e essa coisa toda, pelas circunstâncias sobejamente conhecidas de ser um risco incomensurável fazer isso, né? Haja vista os suprimentos de moeda, né, os carros fortes que são atacados vez por outra por aí, né? Então, é evidente, não se faz, não há esse tráfico, né, tráfego, melhor dizendo, de moeda de um lado para o outro, de um credor para o outro, de um devedor para o outro. Simplesmente eles se encontram na Câmara de Compensação, ali fazem um acerto de conta. Quanto é que você me deve? Você me deve X, eu te devo Y. Então, aquele que tiver, evidentemente, uma dívida maior fica obrigado a transferir o outro crédito correspondente para que a obrigação se extinga, né? Todo o sistema financeiro e todo o sistema bancário opera dessa forma através da Câmara de Compensação, como eu já falei, em dias atuais, não é totalmente escritural essa diferença. Pois bem, então, o requisito fundamental é existir reciprocidade de débito e crédito, né? Depois do artigo 369, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas vencidas e de coisas fungíveis, coisas passíveis de serem substituída uma pelas outras. Os senhores aprenderam isso no primeiro ano do curso de Direito dos Senhores, né? Quando estudaram em meados do primeiro semestre, a questão das coisas enquanto objeto do direito, e estudaram lá as coisas públicas, as coisas privadas, né? As coisas corpóreas, incorpóreas, as coisas divisíveis, indivisíveis, as coisas fungíveis, infungíveis, e assim sucessivamente. Então, já tem, a esta altura do curso, ciência do que seja uma coisa fungível, né? Uma coisa passível de substituir outra, de igual qualidade, quantidade e espécie, em ter o seu princípio fundamental da fungibilidade. O melhor exemplo de coisa fungível é exatamente aquele que nós estamos tratando neste momento, já que falamos em banco. Então, digamos, o melhor exemplo de coisa fungível é exatamente a moeda, né? Aliás, desde a sua origem, ela foi idealizada, foi criada exatamente para ser um substituto de qualquer outra coisa, seja essa outra coisa corpórea ou incorpórea. Então, a moeda
tem uma característica desde a sua origem, desde a sua idealização, a característica de ser fungível, né? De ser, então, de substituir qualquer outra coisa. Muito bem. Artigo 370, embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. Uma das características, não é, que fazem com que coisas da mesma natureza se tornem diferentes, se tornem fungíveis naturalmente para infungíveis, não é? Porque a elas são agregadas, ou a ela é agregada uma característica que não é da natureza especificamente dela, mas vem externamente, vem de um adendo, vem de um acréscimo que está ligado, portanto, a um aspecto, né, de análise, por exemplo. Então, quando a lei civil diz que uma coisa, muito embora seja da mesma natureza de outra, mas se ela tiver uma qualidade, digamos, diferenciada, e isso está previsto em contrato, elas não são compensáveis, porque são coisas diferentes, ainda que da mesma natureza, né? Quando ela recebe esse plus, quando ela recebe esse acréscimo de ter uma qualidade superior, de ter uma qualidade diversa, ela se torna fungível, ainda que naturalmente ela seja uma coisa fungível. Aqui eu aproveito para lembrar aos senhores que existe a fungibilidade natural, existe a infungibilidade natural, existe a infungibilidade, não é, por acessão física, a infungibilidade por acessão de valor estimativo, acessão de valor histórico e a acessão negocial, ou seja, aquele acessório que decorre de uma relação jurídica, né? Portanto, negocial. O que seria uma acessão estimativa? Simples, você tem, por exemplo, uma cadeira, né, que uma cadeira que foi feita aos milhares, né? Quando ela foi feita, não foi feito um único exemplar, né? Porque se fosse um único exemplar, só aquela cadeira, então ela seria uma coisa infungível naturalmente. Mas nesse caso, não. Neste caso, existem várias cadeiras, da mesma origem, do mesmo fabricante, da mesma madeira, com o mesmo, digamos, acabamento, e assim sucessivamente. Todavia, aquela que está em seu poder e lhe pertence, né, foi de propriedade do seu avô, por exemplo. Né? Mesmo que seu avô não seja uma figura histórica, enfim, né? Ele é o seu avô. Então, é uma relação familiar única, né? E já que o bem pertenceu a ele, foi naquela cadeira, ou é aquela cadeira que ele utilizava, é aquela que você cresceu vendo se sentar todas as tardes, por exemplo. Então, esta coisa, né, que é esta cadeira, que é naturalmente fungível, neste caso, ela é infungível por acessão de valor estimativo, ou seja, ele tem um valor estimado, um valor sentimental agregado a este bem, né? Muito embora a gente sempre negue que, digamos, as coisas não produzem relacionamento sentimental, isso não é bem verdadeiro, né? É só uma afirmação, mas é desprovida de fundamento. Uma outra questão fundamental, a mesma cadeira, né, agora não pertenceu ao seu avô, mas pertenceu a uma figura histórica, por exemplo. Pertenceu, digamos, a Dom Pedro I, a Marquesa de Santos, sei lá, por exemplo.
né? Então, essa cadeira naturalmente é fungível, pode ser substituída por outra, porque existem várias e várias e várias, mas só nesta, ou só esta, pertenceu a Pedro I, por exemplo, uma figura histórica, ele é o primeiro imperador do Brasil, e assim sucessivamente. Então, a esta coisa que é naturalmente fungível, se agregou um valor histórico e a tornou infungível. Infungível por acessão, né, de valor histórico. Todas as coisas objeto de relação jurídica, são infungíveis. Por quê? Porque as partes, né, convencionam exatamente isso. A coisa é que, digamos, o A está vendendo, o B está comprando aquela coisa específica, né? É aquela coisa específica, portanto, as partes acabam, no universo das coisas naturalmente fungíveis, negocialmente, né, transformando-a em infungível, especialmente colocando adendos, colocando, digamos, acréscimos que a coisa naturalmente não tem. Então, a qualificação de um produto, por exemplo, é um agregado artificial, são as pessoas que criam isso, elas que dizem, olha, esse arroz aqui é de primeira, esse não é de primeira, enfim, isso aqui é exportável, isso não é exportável, isso na verdade são acessões, são acréscimos que tem, digamos aí, a idealização das pessoas, não é? Então, do ser humano, fazendo que uma coisa seja diferente da outra pela qualidade, né? A qualidade que ela apresenta é superior ou inferior, e assim sucessivamente, né? Então, é o que diz esse artigo 370, melhor dizendo. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, portanto, não será passível de compensação compulsória, pode ser voluntária ou convencional, como já falamos, mas compulsória não poderá ser, verificando que difere na qualidade quando especificada no contrato. E é bom que nós tenhamos aqui presente a ideia de que as coisas móveis não fazem parte obrigatoriamente, não são objeto obrigatoriamente de um contrato escrito. Então, quando a lei civil fala em contrato aqui, ela está falando em contrato na modalidade própria desse tipo de negócio. Então, pode ser escrito ou não. As coisas móveis não pressupõem a feitura de contrato escrito, né? Pode ser escrito? Pode, mas é obrigatório? Não. Né? Então, quando a lei civil fala em contrato, veja que ela não especifica absolutamente nada em termos de contrato, ela simplesmente diz, especificada no contrato, e encerra aí qualquer outro tipo de explicitação a respeito deste contrato. Muito bem. Depois do artigo 371, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. Claro, eles são devedores e credores recíprocos, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado, né? Então, o que é que nós encontramos nesse artigo na sua parte final? Quer dizer, o fiador, né, ele pode compensar a dívida, né, o que ele deve, né, com o seu credor. Vamos imaginar, só por hipótese, que o A seja credor, o B é o devedor, C é o fiador. E, ao mesmo tempo que C é o fiador de B em relação a A, tá certo? O que acontece efetivamente? C é credor de A. Veja, então, quando a gente fala que a compensação é entre credores e devedores recíprocos, é evidente que, digamos, essa é a primeira linha, mas existe a variável. No caso do fiador, veja, quem é o fiador? O que é o fiador? O fiador é aquele que
assume a obrigação de pagar, caso o devedor não o faça. Então, o fiador assume em relação ao credor do devedor principal, também chamado de afiançado, né? Que ele, então, pode efetivamente, né, ser o pagador da obrigação, caso o devedor não o faça. Essa é a regra da fiança, né? Então, diz aí, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, este ponto pacífico. Mas o fiador pode compensar sua dívida, ou seja, aquilo que lhe deve, né, com a de seu credor ao afiançado, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar, só por hipótese, que, vamos pegar nosso exemplo, o A é devedor, B é o credor, C o fiador. O A, né, é credor de B, e por sua vez, aí o que acontece? O fiador, que é o C, é credor de A. O A vem lá para o fiador e diz, olha, o afiançado não pagou a dívida, agora a obrigação sua é pagar. Ele fala, não tem problema, eu pago, né? Só que aí você tem uma dívida para comigo no valor já vencido, então vamos compensar a dívida. Ao que o credor A responde, não, nada feito. A compensação é só entre devedor e credor recíproco. Você é fiador, você não é devedor, você é, na verdade, um terceiro que participa da relação obrigacional. Ao que o fiador, o artigo 371, parte final, me concede essa benesse, me concede esse direito. E eu vou, se você não quer agir dessa forma, então nós vamos discutir judicialmente, e judicialmente eu vou invocar esse meu direito previsto no artigo 371, e é quase certo, né? Porque, na verdade, na vida não existe nada certo, né? Mas é quase certo que o juiz me considerar razão é motivo pelo qual é melhor que nós façamos, então, uma compensação desde logo e resolvamos esse problema antes de submetermos tudo isso a uma longa discussão judicial, prejuízo para ambas as partes, como todos os senhores têm ciência, não é? Então, esta é a questão fundamental a respeito de uma legitimação extraordinária concedida ao fiador, no sentido de promover a compensação, mesmo não sendo ele efetivamente, né, o devedor. O devedor, no sentido aqui de devedor puro e simples da obrigação. Ele é devedor, sim, em razão do descumprimento da obrigação principal, né? Depois, seguindo ainda com as especificações a respeito da compensação, nós vamos nos encontrar aí, nos defrontar, né, com o artigo 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam à compensação, né? Em primeiro lugar, o que é um prazo de favor? Prazo de favor é aquela contemplação que o credor, né, concede ao devedor. Então, o devedor vem lá e diz assim, olha, eu tenho um valor para te pagar hoje, ou amanhã é o vencimento da dívida, mas eu não vou ter esse dinheiro amanhã, eu só vou ter esse dinheiro, digamos, no dia 5 de maio. E o credor diz, tá bom, não há problema, então você me paga no dia 5 de maio, tá tudo certo, não há problema nenhum. Esse prazo não é uma reformulação, né, da relação jurídica obrigacional, a relação obrigacional continua a mesma. Este prazo, esse tempo concedido pelo credor ao devedor é um favor, é uma benesse, é digamos, uma certa consideração, digamos assim. E essa situação não impede compensação. Por quê? Porque a obrigação não se estendeu, não é? Ela não foi modificada, ela é a mesma originariamente. Então, o fato da obrigação ser vencida, agora ficou para ser paga em 5 de maio,
né, não impedirá, por exemplo, se entre credor e devedor existe a possibilidade de compensação, o devedor diz assim, olha, então, mas eu quero pensar o que você me deve. Não vou compensar não, porque, digamos, a dívida sua está vencida, mas a minha não, porque, né, a sua dívida está vencida, mas a minha não, porque a minha vai vencer só no dia, digamos, 5 de maio também, ou seja, no mesmo dia em que se deu aquele prazo de favor. Ou seja, essa circunstância não impede que haja e que se busque a compensação legal, aquela que é obrigatória. Por quê? Porque esse prazo que levou a 5 de maio é um prazo não da relação jurídica obrigacional originária, e sim um prazo de favor. É isso que quer dizer esse prazo de favor que os senhores veem nesse artigo. Aliás, o prazo de favor é largamente utilizado, né, entre pessoas que têm relações negociais, ele é bastante utilizado. Então, é comum o sujeito ligar lá para o credor e dizer, olha, o negócio é o seguinte, tem uma duplicata que vence agora, mas eu não vou ter condições de pagar, vou pagar aqui uma semana, daqui a 10 dias, entendeu? Então, ao que o credor responde, então tá combinado, eu te concedo uma moratória, um prazo maior para pagar até a data que você está sugerindo que seja possível, que será possível o pagamento, né? Muito bem. E como não poderia ser diferente também, né, exclui a lei civil da compensação, né? Dívidas que tenham causas ou que origem contrariam o próprio direito em si. A chamada causa debente, a causa de dever, né? Então, na compensação, a lei civil leva em consideração a causa de dever. Diria os senhores, o que seria essa causa de dever? Ou seja, a razão que determinou o surgimento do que se deve, né? E existem algumas causas, né, que geram, evidentemente, obrigações, geram dívidas e que são decorrentes de atos ilícitos, praticados voluntariamente, né? Praticados, portanto, com intenção de praticar o ato e obter o resultado. Portanto, são atos dolosos, né? São atos dolosos. Diria o senhor, de quais são os exemplos? Primeiro, o esbulho. Depois, o furto ou roubo, né? O primeiro deles é um delito civil, né? É um delito, portanto, né? Em princípio, o ato é delituoso civil. O que é esbulhar? Esbulhar, na verdade, digamos, ingressar, né? É usar coisa imóvel como se sua fosse, né? Então, o sujeito invade, digamos, a propriedade alheia, faz com que, ou faça parecer que ela lhe pertence, como se efetivamente ela lhe pertencesse, quando juridicamente ela não é sua, né? Nem de fato e nem de direito. Então, esse é o esbulho, chamado esbulho possessório. Os senhores já tiveram a oportunidade de estudar isso no 3º semestre do curso, no semestre passado, né? Então, o esbulho é um ato atentatório à posse, né, legítima de alguém. Então, esse é o esbulho possessório. Esbulho este que dá origem à medida possessória típica, né, que é a reintegração na posse,
né? Ou seja, em reintegrar-se na posse da coisa que lhe pertence por direito e que está sendo impedida, que está sendo, portanto, que por alguém que criou um obstáculo, não é? Que totalmente ilícito, totalmente ilegal, totalmente fora de qualquer direito e que impede alguém de acessar aquilo que é seu por direito, né? Furto é a subtração de coisa alheia móvel para seu para outrem, não é? Então, é a ideia de tirar de alguém, tirar da esfera de disponibilidade de alguém aquilo que lhe pertence, é uma coisa móvel, e coisas outras equiparáveis a coisas móveis. Então, não só as coisas móveis por natureza, como aquelas que são equiparadas a coisas móveis para efeitos legais, como é o caso da energia elétrica, é o caso do gás encanado, é o caso aí da água potável, né? Que são coisas móveis por equiparação legal. Então, é possível furtar coisas móveis naturalmente, por natureza, e coisas móveis por equiparação, né? Então, está aí a questão do furto, né? O roubo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante grave ameaça contra a pessoa, né? Então, o roubo é mais contundente do que o furto, porque no furto não há ameaça contra a pessoa, né? Na verdade, o agente tem uma habilidade, entre aspas, né, uma destreza, digamos assim, que lhe permite subtrair a coisa alheia. Ou então, mediante abuso de confiança, alguém deixa alguma coisa com alguém em confiança e ele, digamos, pega esta coisa para si, digamos assim. Então, furto aí, nesse caso, qualificado, mediante abuso de confiança, ou então, digamos, o furto mediante arrombamento, não é violência contra a pessoa, mas é violência contra o obstáculo, contra a coisa que impeça, ou que está impedindo o furto. Então, evidentemente, não é? Se a causa de dever decorre aí do esbulho, decorre do furto, decorre do roubo, diz, mas como é que é possível uma dívida decorrer do esbulho? Olha, o sujeito que esbulha um imóvel de outro em causa prejuízo ao legítimo possuidor, ou seja, ele impede que o possuidor use e flua daquilo que é seu, então ele causa prejuízo, evidentemente, usar a coisa alheia como se própria fora e faz com que alguém se torne aí obrigado a reparar, obrigado a reparar os prejuízos ocasionados. Quem furta uma coisa, né, obviamente se obriga a devolvê-la, e se for impossível a devolução in natura da própria coisa em si, então correspondente moeda para fazer o quê? Para compensar o prejuízo. O roubo é a mesma coisa. Então é evidente que se alguém, né, tem dívidas decorrentes do esbulho, do furto, do roubo, se ele é credor de alguém, ele não pode oferecer isto em compensação, né? Por quê? Porque a origem, né, aquilo que se deve, o inverso também é verdadeiro, o crédito decorrente disso não pode, evidentemente, ser, aliás, o débito decorrente desses atos não pode ser utilizado para compensar qualquer dívida. Então, o sujeito, por exemplo, ele, vamos fazer o seguinte, eu devo ao fulano um certo montante, vou subtrair uma coisa de Beltrano, ou do próprio credor, e depois, quando ele falar, a gente acerta isso, quer dizer, eu devolvo a ele, não é? E aí ele acabou me pagando por via transversa, porque eu tenho uma coisa dele comigo, e assim sucessivamente. Então, tudo isso foi afastado pela lei civil, né? Então, se existe um crédito, se existe uma dívida cuja causa está decalcada no esbulho, está vinculado no furto, está vinculado
do roubo não é ela compensável de forma nenhuma. Em qualquer caso que haja possibilidade, essa possibilidade está rejeitada, está afastada em caráter definitivo, né? Professor Depois, Luiz, oi, professor Luiz, só uma dúvida. pois não. Nesse caso, ela é afastada na esfera civil, mas na esfera criminal, pode Não, cobrar? a esfera criminal é só o ato de subtração. O crime é o ato de subtrair. Os efeitos patrimoniais que ele produz são civis, né? Tá, não, eu estava mais questionando na questão do esbulho possessório, principalmente Sim, no meio sim. rural, né? Não, mesmo ele, o esbulho é um delito de natureza criminal, né? Mas o resultado patrimonial que ele produz é civil, né? Por isso, Sim, quando o senhor estuda, sim, por isso obrigado. que só um minutinho, só completando para o senhor, por isso que quando os senhores estudam direito penal, em algum momento da parte geral do direito penal, os senhores estudam dos efeitos civis da sentença penal condenatória. Estão lembrados disso? Não, né? É a teoria própria do direito penal. Então, os atos criminais produzem projeções no mundo civil, no direito civil. Então, aqui nesse caso, quando se pratica esbulho, quando se pratica furto, quando se pratica roubo, né, além do ato em si ser uma capitulação penal, ele produz efeitos ou projeções de natureza civil. É exatamente essa projeção que a lei civil está, digamos, maculando, rotulando como sendo de origem ilícita. Não sei se eu consegui esclarecer isso de alguma forma. Muito bem. Depois nós temos na sequência, né? Se originar de comodato. O que é um comodato? Comodato é um empréstimo gracioso, né? É um empréstimo gracioso de coisa infungível. Então, comodato, alguém empresta para outro em uma coisa com, digamos, por natureza, ou de acordo com a previsão do direito civil, esta mesma coisa deverá ser devolvida quando o fim do empréstimo, ou quando efetivamente esse empréstimo chegar ou cumprir a sua finalidade, deve ser devolvida da mesma forma, com a mesma característica, na mesma integridade a quem forneceu, então, aí o comodato, né? Então, esse é o comodato. Depósito ou alimentos, né? Então, depósito é o ato através do qual alguém se encarrega, se obriga a guardar coisa de outrem, recebendo para isto ou não, ganhando para exercer essa função ou não, né? Então, depois nós temos os alimentos. Alimentos, né, é aquele valor, é aquela importância, é algo que se recebe, né, para, como o próprio nome diz, para subvencionar a alimentação, para fazer face à alimentação. Então, já deu para perceber, né, que a pensão alimentícia é incompensável. Então, se você pagou a mais, a pensão alimentícia ela não vai voltar, você não pode reivindicar a volta, porque a compensação em seu favor, porque em tese já foi consumido, né, e já integrou, digamos, já integrou aí a vida do alimentando, né? Então, se uma das dívidas vier do comodato, qual é uma dívida que vem do comodato, por exemplo? O comodatário danificou a coisa que lhe foi emprestado. Ele tem ou não tem obrigação em reparar? Sim, ele tem. Esta dívida dele tem como origem, então, o quê? O comodato.
Então, se ele for credor do comodante, se ele for credor daquele que lhe emprestou a coisa, ele não vai poder, evidentemente, aliás, perdão, se ele for, digamos aí, devedor, né, do comodante, daquele que lhe emprestou a coisa, ele não vai poder, evidentemente, aí exigir ou falar, não, vamos compensar aí a situação, né? Vamos fazer o seguinte, você me deve a reparação da coisa, eu te devo um dinheiro, então vamos fazer a compensação, ou então eu vou exigir a compensação. Isso não é possível, porque a origem de uma das dívidas advém do comodato, assim como poderia advir do depósito, ou seja assim, escuta, eu depositei uma coisa com você aí, você deixou a coisa desaparecer, você me deve o valor correspondente. Então, esta dívida não é compensável, não é possível fazer encontro com nenhuma outra dívida, porque a natureza é completamente diversa, porque a lei civil rotulou desta forma. E os alimentos já esclareci. Mas não é a nossa seara, mas é bom que nós mencionemos para os senhores, não é do direito civil, mas um dia já foi, não é mais há muito tempo, desde os anos 40, né, que é o salário. O salário também é incompensável. Qualquer tipo de salário, qualquer tipo de contraprestação no que diz respeito ao serviço. O salário propriamente dito, aquele que o empregado, né, no sentido literal da expressão do direito do trabalho, recebe, aquele prestador de serviços, né, também recebe, digamos, um salário, o nome é este, né, e o advogado, por exemplo, recebe salários, o médico idem, o dentista idem e outros profissionais, ou seja, aqueles meios de subsistência decorrentes da sua atividade é tido e havido como se, digamos, base alimentar fosse, portanto, tem caráter alimentar, como se diz genericamente. Muito bem. 3. Se uma for de coisa não suscetível de penhora, né? Coisas existem no universo jurídico processual a possibilidade de penhora, e existem coisas que são impenhoráveis, por exemplo, né, são impenhoráveis, né, digamos aí, o salário, os alimentos, são todos impenhoráveis, digamos, mas que é impenhorável, um bem imóvel onde sirva de residência ao devedor dentro do limite próprio para satisfazer a sua necessidade primária, não é? O sujeito mora numa casa que tem, sei lá, terreno tem 15 mil metros, ele não paga uma dívida porque ali a casa dele é impenhorável, então não é essa a questão, mas sim dentro de uma normalidade, de algo que seja aceitável para satisfazer a necessidade humana, que é a habitação. Então, também é impenhorável até um certo montante daquilo que o sujeito guarda por mês para subvencionar as suas despesas, até 41 quebradinhos, 40 e poucos mil reais, também é impenhorável mesmo o dinheiro, né? Então, nós temos um rol. Queria os senhores, mas eu gostaria de saber exatamente quais são os bens impenhoráveis. Então, aí é necessário, né, evidentemente, compulsar a lei processual no que diz respeito às coisas, ou mais precisamente olhando lá no código, dizendo, olha, vou estudar hoje o assunto penhora. Então, os bens penhoráveis e impenhoráveis previstos na lei processual, que obviamente não é matéria de direito, material de direito civil, mas sim, como o próprio nome, como eu já mencionei, então, de direito processual, né? Muito bem. Depois, o artigo 374 foi revogado pela Lei 10.677, de 20 de 5 de 2003,
E depois nós temos aí o 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, excluírem, né? Ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Em primeiro lugar, o seguinte, né? A compensação, como os senhores podem notar pela leitura deste artigo, ela é um direito das partes, né? Então, esse direito já existe. A partir do momento que se cumprem os requisitos, o direito existe. Se o direito existe, é algo que se tem. Algo que se tem pode ser renunciado. O que é renúncia? Renúncia é abrir mão de um direito que se tem, né? Então, há o direito, mas a parte abriu mão. Então, nesse caso, né, a parte pode perfeitamente abrir mão do direito à compensação. Se abrir mão, se renunciar ao direito à compensação, obviamente, não existirá mais o direito a ela. A própria parte que tinha o direito à compensação abriu mão dela, renunciou a ela, né? E depois nós temos o seguinte: as partes também podem tratar entre si, já que elas são titulares de direito privado, então elas podem perfeitamente também convencionarem, ajustarem, no caso entre elas, havendo possibilidade de compensar qualquer que seja a importância, ambas abrem mão aí, ou na verdade, o comum acordo exclui a possibilidade da compensação. E, obviamente, neste caso, vai prevalecer o que elas ajustaram, porque, como eu já disse, nós estamos tratando de direito privado, direito, portanto, inerente aí à disposição que cada uma de nós todos, né, ao nascermos com vida, passamos a ter e, obviamente, a partir de um certo momento, poderemos dispor autonomamente daquilo que é nosso, né? Ou seja, podemos dispor daquilo que nos pertence. Muito bem. Então, nós temos aí, nós estamos fazendo, então, uma incursão pelas circunstâncias que impedem a compensação, já que aprendemos o que seja a compensação no primeiro momento, né? Muito bem, seguindo, como eu ia dizendo, já são 21h11, se não me falha a memória, é isso? E 10, enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, tomamos um café e voltamos na sequência, dando continuidade aí ao assunto ainda da compensação, ok? Já estaremos de volta, não saiam daí. Vamos tomar um café e voltamos para continuar. Vou repetir, eu acho que... Então, voltamos daqui a alguns minutos, mais precisamente uns 10, 15 minutos no máximo, para continuar.